Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Eu sou Eliezer. e hoje a gente vai contar então como que a gente se conheceu. Então, quer começar? Bom, eu sou da nacionalidade brasileira e ela é... Argentina. Isso, então nós nos conhecemos como... Como nos conhecemos? Ok, Pois é, muita então. gente pergunta, né, a respeito. Então, você é brasileiro, mas você não morava no Brasil quando a gente se conheceu, você morava no... Uruguai, morava Isso em aí. Rivera, ali, né, na fronteira com o Brasil. E nós nos conhecemos pela internet. Estava eu um belo dia passeando pelo Facebook e encontrei um cara, missionário, parecia ser uma pessoa muito legal, decidi mandar um oi. É isso mesmo, pessoal. A partir dela, o primeiro contato... Então, eu mandei um oi pra ele, né, pelo Facebook e a gente começou a conversar. Mas aí um dia ele me bloqueou. Aí a gente Te ficou... bloqueei. Me bloqueou. Acho que eu tinha medo. Aí a gente morava, né, a 600 quilômetros de distância, mais ou menos. Então era um pouco longe. E aí, tudo bem. Não me deu motivos, mas me bloqueou. Eu não sei porque que eu bloqueei ela, mas foi no Facebook ou WhatsApp? No WhatsApp, tu No me bloqueou. WhatsApp. Olha aí, ó, que mistério. Por que eu bloqueei ela? Aí, depois de um tempo, ele me desbloqueou de novo. E aí começou a conversar de novo comigo. E aí depois que a gente ficou conversando mais ou menos uns 5 meses e aí a gente decidiu se conhecer. E aí foi aí que tu ia falar, né, sobre a tua avó, enfim. Exato. Mas antes disso, a Raquel chegou sim num momento muito importante na minha vida e através da conversa, através do diálogo, a gente viu bastante coisas em comum. Eu gostei muito do que ela estava vivendo, de toda a sua história, né? Porque tu estava estudando numa cidade que era longe de onde você morava, né? E é tudo aquilo que envolveu você sair de lá e procurar pro futuro, procurar um futuro, né? No caso, tu não tinha como se qualificar na cidade que tu tava e tal. No interior, né? No interior, né? Morava no interior. E aí tu foi pra cá, digamos que era a capital, né? Não era a capital, Uberá. Uberá, que é uma cidade, mas é uma cidade grande, né? Que tem faculdade e tudo. Grande. Mas é uma cidade que tu tinha oportunidade. E aí então você relatando aquilo, dali a gente começou a ter mais afinidade e tal. E tinha um amigo em comum que nós nos conhecíamos, né? Que morava perto da tua cidade. Então foi a partir dali que também a gente acabou se conectando, né? Aconteceu que quando a gente se encontrou foi 5 meses depois. Aí o Eliezer decidiu sair do Uruguai, atravessou boa parte do Rio Grande do Sul, porque foi pelo Brasil. A primeira vez quando eu fui ver ela, exatamente foi acho que após a Marcha para Jesus, que eu era organizador da Marcha para Jesus lá em Rivera, e eu saí, depois que terminou a marcha, eu fui. E quando eu cheguei, né, foram 600 quilômetros, eu cheguei até a fronteira. Lá eu tive que aguardar, abrir o porto, cheguei lá umas 5 horas da manhã, abri o porto, eu esperei o porto abrir das 5, 6, 7, 8... Não. Mas antes disso eu tive que chegar na rodoviária, o teu primo, o teu primo, o Elias. Aí, valeu, Elias. Ele morava em Santa Rosa, ele me deu uma carona até o Porto Mauá, que é o porto, né? Isso já era cedo da manhã, e eu me lembro que eu aguardei um bom tempo lá no porto, até abrir o porto, até fazer toda a questão da migração ali, e eu cheguei umas 8h30, 9 horas, umas 9 horas mais ou menos, e eu das 9 horas aguardei até o meio-dia aproximadamente. Ok, a gente tinha combinado assim, eu tava na cidade onde eu estudava, então eu ia pegar o ônibus às 6 da manhã
E eu ia passar, porque o ônibus passava pelo porto, eu ia descer do ônibus pra pegar ele e a gente ia pra casa dos meus pais. Que era do outro lado, no caso, né? O ônibus vinha de um lado, onde eu ia, e aí a gente ia pro outro lado, que era a casa dos meus pais. E o que aconteceu? Eu cheguei às 6 horas da manhã na rodoviária e o ônibus não ia sair aquele dia. Então eu não ia conseguir chegar no horário que a gente tinha marcado. Ele ia esperar mais ou menos umas 2 horas só. 1 hora ele ia esperar, na verdade, ou talvez nem 1 hora, porque talvez eu teria que esperar ele, dependendo do horário que eu chegaria. Só que aí eu cheguei e o ônibus não ia ter ônibus, e enfim, ia ter ônibus só às 11 da manhã. E aí o que aconteceu? Como ele tava em outro país, eu não tinha como entrar em contato com ele, porque o celular dele eu estava com o telefone fora. Então eu já cheguei na Argentina, fiz a imigração e aguardei ela lá da Argentina ali, olha, um bom tempo. Sim. Eu me lembro que eu tinha um mercadinho ali, e esse mercadinho tinha uma senhora que inclusive era crente, e ela vendia empanadas da Argentina. E eu, né, sou louco por empanadas da Argentina, porque me faz lembrar a época que também ia acabar, quando nós éramos pequenos, fizemos missão, né, meu pai foi missionário ali em Buenos Aires. Nós gostávamos muito, então me fez lembrar, e eu me lembro que aproveitei. Nossa, e eu tava com muita fome, né? E eu comia, eu acho que umas 5, 6 empanadas, aquelas grandes assim, sabe? E aí tu conseguiu um telefone, não sei com quem lá, e me mandou uma mensagem, né? Preocupado ele que eu não ia aparecer. Eu achei que ela não ia vir, olha só, eu tava já assustado, será que ela vai vir, né? Então ela acabou aparecendo quase ao meio-dia, e a senhora crente ali, ela relatou que pode ocorrer esses atrasos, né? Mas que não era normal, mas acontecia assim. Sim, aí ele conseguiu mandar uma mensagem, né? Eu não me lembro se tu respondeu a mensagem. Eu respondi que eu tava indo, no caso. Ah, sim. Então aí eu fiquei mais tranquilo. Eu comi mais uns 2 empanadas. Aí quando a gente chegou, eu desci do ônibus, ele tava parado lá, todo elegante. Eu tava, não me lembro se eu tava com mala, com mochila. Sim, tava com mala. E aí só desci do ônibus, peguei ele, subi ele no ônibus, no mesmo ônibus só, e aí a gente foi pra casa dos meus pais. Era um ônibus verde, assim, não era muito novo o ônibus. Capital del Monte. Capital del Monte, quem conhece aí. E aí eu vi aquela guria que tu desceu com um casaquinho de corino, assim, né? E inclusive esse casaquinho de corino, você perdeu ele, né? Sim, naquele dia. Ela tava tão emocionada que acabou perdendo. Eu tinha pedido pra ela, deixa que eu seguro o casaco. Daí tu disse, não, deixar. Ela daí já veio falando, ela tentando falar em português, mas eu já tentando retomar o espanhol, né? Eu tentei pegar o casaco, a gente desceu daquele ônibus e pegou outro, né? Aí no caso, foi no segundo ônibus, acho que tu perdeu. Sim, aí a gente foi até uma cidadezinha, a gente teve que pegar outro ônibus, e aí eu tirei o casaco, tava calor, e aí eu esqueci o casaco no ônibus. E aí depois a gente esperou o ônibus com meu pai, né, porque meu pai foi nos pegar de um outro ponto que a gente desceu, e aí a gente ficou esperando, mas aí alguém já tinha pegado o casaco e eu não encontrei mais. Pois é, era um casaco que tu gostava bastante, né? Olha, sacrificou o casaco por mim. E aí foi daí então que eu acabei conhecendo teus pais, né? Uma família que a gente ficou ali conhecendo um tempo. Aí eu voltei, né? E nisso passou o tempo e a gente começou a afinar ali os projetos, as ideias. E a gente, tu pensou, disse, bom, acho que eu vou ir conhecer a tua família, a tua cidade, teus pais aí. Ela foi. A gente se conheceu então em abril, aí tu foi em maio de novo, foi pra Argentina. Em agosto, né? Foi que eu fui. Foi, mais ou menos. Agosto teve um evento que eu levei o André e Felipe, né? O André e Felipe foi pela primeira vez no Uruguai, foi um show, foi uma festa de la nostalgia, que foi dia 24 de agosto, 24 de agosto, que foi uma plena segunda-feira, e esse evento ele foi uma explosão, assim, foi algo incrível que aconteceu. E eu me lembro que eu te recebi lá, né? Eu tava na correria e tal, com o evento e tal,
E aí Conheci o fomos pegamos os guris lá, que eles estavam em outro show, não me lembro se foi em Santo Ângelo. Nós fizemos toda essa viagem aí e trouxemos eles. E aí tu tinha recém-chegado, acho que foi de madrugada que tu chegou. Daí não te dei muita atenção na correria e tal, mas tu já sabia disso, né? Ou tentou entender, né? E aí no meio do show eu pedi pra fazer aí uma homenagem pra ti. Porque a nossa música, né, é do André Felipe. Então era a nossa música e aí aconteceu justo de eu poder estar no show do André Felipe. E aí foi quando ele me pediu um casamento. Eles cantando ao vivo a nossa música mesmo. Pra nós. Foi bem legal. Tem foto aí, dá pra colocar aí. Foi aquela letra lá, o nosso amor veio do céu, onde não há imperfeição. Muito linda esse louvor aí, essa música, né? De amor. Então foi daí que a gente os pais dela já souberam e tal. A princípio, né, eles estavam meio assim pra saber se ia ou não ia, né, dar certo e tal, né? Porque normal, eu ia ir pra longe, né? Sim. Então foi bem difícil. E aí a gente em dezembro... Além de longe, você ia trancar os seus estudos, né? E você estava na época estudando, fazendo faculdade, e então são tudo coisas que não é normal, né? Acontece situações que toda a família, né? Então foi nesse momento dessa decisão assim que as coisas acabaram acontecendo, né? Sim. E não é uma coisa que eu recomendo, né, pra vocês que estão namorando, que vão casar, trancar a faculdade. Eu fiz uma loucura, né? Eu abandonei a faculdade, mas no momento era algo, não era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu tava fazendo uma faculdade que não era aquilo que eu queria. Eu tava não queria a área, né? Eu fazia jornalismo e não era o que eu queria. Eu gostava sempre de letras, que é o que eu estou estudando hoje. E já tô trabalhando na área, eu gostava muito disso, só que aí como não tinha letras na cidade, então eu fiz jornalismo que eu poderia escrever, enfim, né? Mas não era realmente o que eu queria, então por isso que eu não senti muito, assim, quando eu abandonei, porque eu tinha fé que um dia eu conseguiria fazer aquilo que eu queria fazer, né? A ideia era, quando a gente se casasse, eu continuar no outro ano logo no Uruguai, estudando, porque a gente ia morar no Uruguai. Só que aí a gente morou um tempo no Uruguai, a gente se casou, moramos um tempo no Uruguai. E aí, só que aí foram acontecendo outras coisas, né? A vontade de Deus era outra, né? E aí... A gente acabou saindo dali e ficamos pouco tempo, né? E então, agora, hoje, Deus nos oportunizou de nós virmos para Caxias do Sul. Uma longa história. E aqui nós estamos. Mas aí são em outros vídeos aí que não é o que nós vamos relatar agora no Morado, no mês aí da idade dos jovens, né? Mas quem sabe no YouTube a gente pode estar colocando aí. Mas é isso aí, a gente acabou casando em dezembro, dia 18 de dezembro de 2015, viu? Então, achou que eu ia errar aqui. Então foi... Nós temos 5 anos de casados, então. 5 anos a gente casou e foi um dia assim bem muito legal. E apesar que da correria, porque no interior o casamento ele é preparado assim, gente, pensa no que tinha de comida, de carne, de tanta coisa. Casamos na Argentina e tava chovendo. E não tinha luz. Acabou a luz. Não tinha luz. Pensa, daí nós casamos, é uma igrejinha do interior, assim, porque lá é campo, né? É o interior. Então não tinha luz, foi colocado gerador, então foi bem assim, mas foi lindo, sabe? Aí nós saímos, depois que nós casamos ali, fomos pra cidade, o povo, né? E aí o pessoal, nós estávamos numa charrete. E é isso mesmo, uma charrete. Fizeram uma surpresa pra nós, nos levaram de charrete de trator até o salão onde seria a festa. Então foi uma benção, dali a gente voltamos depois de uma semana, 2, né? Nós voltamos, viemos pro... Foi dia 18 de dezembro, então a gente casou e a gente passou o Natal com a minha família. Aí depois a gente foi pro Uruguai passar o Ano Novo com a família do Eliezer. Então isso. Essa foi a nossa programação de lua de mel. É isso aí. Então um pouco da nossa história, que possa, né, quem sabe, inspirar aí. Claro que a gente resumiu, cada um tem uma história, essa é a nossa história.